ela foi arrebatada em espírito e ela foi levada até o inferno. E lá ela viu o trono de Satanás. E atrás deste trono, irmãos, tinha igrejas divididas. Assista a esse testemunho do começo até o fim. O meu arrebatamento no espírito, eu vou contar como foi. O Senhor me pediu ali, eu cheguei a quase 10 horas de cara no pó. E aí eu lembro que eu deitei aquela noite, todos os dias, por meses. E eu deitei aquele dia e eu dormi. Só que eu deitei e dormi. Quando eu dormi, aí ele me acordou, o Espírito Santo. E aí ele veio e ele me chamou. Quando ele me chamou, ele pegou e meu olho, bum. Olha, você tá com o corpo totalmente descansado. Daqui a pouco você faz assim. Sabe quando parece que você recebeu um desfibrilador? Aquele aparelho que ressuscita? E aí na hora que eu acordo, ele... meu espírito, ele me leva. E aí ele começa a me mostrar as coisas. Eu vi o trono, eu vi o trono do inimigo, eu vi o inimigo lá. E vi os crentes atrás. Pessoas até que eu conhecia atrás desse trono. E ele começou a me falar a seriedade de pessoas que estão na igreja, mas estão servindo ao inimigo. E eu falei, meu Deus, isso é muito sério. E eu vi pessoas, eu falei, eu preciso ajudar elas a saírem de lá. E eu falei, Senhor, mas como isso acontece? E ali o Senhor me falando tudo do que eu estava vendo. E ele ria, ele dava gargalhadas. E os crentes com aquela roupa, os cristãos com aquela roupa de congresso, atrás dele. E o Senhor falou assim, sabe o que acontece? O tal daquelas mensagens cruzadas de WhatsApp. Um manda um vídeo para um, manda um áudio para outro, manda um recado aqui, manda um recado ali. E fica aquela fermentação de um falando mal do outro, de trazendo recados mentiras sobre as coisas espirituais, e um se pondo contra o outro, e o Senhor falando da igreja, dividindo a igreja. E aí aquilo, olha, tá tão forte, meu Deus, isso é muito forte de falar, mas eu preciso falar isso. E o Senhor falou que o próprio corpo, dividindo o corpo, como se a gente pudesse arrancar um dedo e ficar tudo certo, né? O dedo não vai me fazer falta, eu arrancar um pé e o pé não vai me fazer falta. E o corpo só é completo porque ele tem todos os membros. Então nós precisamos um dos outros. Nós precisamos. A dependência total é de Deus, mas nós precisamos um dos outros. Ninguém faz nada sozinho. E o Senhor falou, a minha igreja precisa entender isso. Eu até tentei tirar algumas pessoas de lá e tirei pessoas, mas elas voltaram para lá. Mas nessa visão que você teve, era uma igreja local? Não, eu vi o próprio diabo. O trono de Satanás. Isso. E os crentes lá, mas isso era de algo... vários lugares. Vários, geral. Pessoas que eu conheço e pessoas que eu não conheço, de vários lugares, que estão dividindo o corpo. Livro de Romanos, capítulo 14, versículo 4. Vai falar sobre o corpo de Cristo. Vai falar sobre os membros do corpo. Vai falar sobre a utilidade de cada membro, sem tirar nenhuma parte do corpo. O livro de Romanos vai nos ensinar, irmãos, a importância do corpo por completo, por inteiro, sem divisão. Por quê? O corpo ele necessita de todas as partes para funcionar corretamente. E aprendemos dentro da palavra, né? Como é importante a igreja estar unida. E quando eu falo igreja, eu não falo somente a sua local. Eu falo congregações e eu falo ministérios também. Porque existe muitos ministérios que falam mal de outro ministério. Tem pessoas que até dizem que o outro ministério não vai para o céu por alguma coisa ou por outra. Se vocês têm assistido, infelizmente, Gideões Missionário acabou, mas infelizmente surgiu uma polêmica e eu acho muito interessante. Eu estava assistindo hoje, foi um congresso lindo, um congresso maravilhoso, onde Deus falou, agiu e operou. Só que o congresso acabou e o que ficou? Uma polêmica, né?
Poderiam ter pegado e mostrado como que Deus falou, como que foi diferente esse ano, como que foi uma bênção, mas não. Decidiram pegar e criar uma polêmica em cima, para acabar com polêmica. E a polêmica qual foi? Sobre louvores worship, sobre um que falou do louvor, que se louvou no que não gosta do louvor, e o outro debateu. E isso tudo aconteceu o quê? Dentro do altar. Igrejas diferentes, diferentes ministérios, diferentes tipos de pessoas, tipos de adoradores, estão ali agora. E o importante, isso é muito terrível, irmãos. Por quê? Porque isso agora não fica mais só entre a pessoa que comentou e a outra pessoa que rebateu. Agora cria dois grupinhos. O grupinho que gosta e o grupinho que apoia um e o grupinho que apoia o outro. E isso criou divisão no meio da igreja. Então assim eu pergunto, será que o que um falou foi de Deus? E será o que o outro falou foi de Deus? Porque tem muitos que querem subir no altar e quer lacrar. Tem muitos que querem subir no altar e quer falar o que sente no seu próprio coração, o que eles querem dizer. Mas eu acredito, irmãos, que nós temos que ter mais temor e tremor quando subimos no altar do Senhor. Quando falamos da palavra de Deus, temos que falar sobre a palavra de Deus, irmãos. Não você subir no altar e falar que não gosta da igreja de tal, não gosta do que o irmão fala, não gosta de parede preta, não gosta de louvor daquele jeito. Quem somos nós para falar isso? De julgar a forma que o irmão adora. Nós temos que julgar a palavra. Se o louvor estiver indo contra a palavra, se a igreja estiver contra a palavra, aí sim. Só que importância tem parede preta? Nós temos que se importar se naquela igreja de parede preta está sendo pregada a palavra. Se tiver sido pregada a palavra, se a palavra está sendo anunciada ali, amém. Pinta a parede de azul, de amarelo, a cor que for, irmãos, não importa. Mas a gente tem visto divisões no meio da igreja. Não só dentro da congregação, mas dentro de ministérios. Pessoas dividindo o ministério, pessoas dividindo opinião. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Então, é algo muito importante. Eu ia falar somente em congregação, sobre a questão ali do ministério, sobre a discussão de roupa, de congresso, que acontece muito, mas uma coisa muito maior que está se tornando é sobre a divisão de ministérios, divisão de uso e costume, divisão de toda forma. De toda forma, o inimigo ele tem entrado e tem causado discórdia no meio do povo de Deus. Por quê? Porque o povo não tem tido prudência, não tem tido temor diante a palavra do Senhor. É pregador renomado, é cantor conhecido, mas não teve sabedoria quando subiu no altar do Senhor. Não teve. Infelizmente a gente tem que vir aqui e falar isso, e ver um testemunho desse, da irmã que foi levada e viu o trono de Satanás, de pessoas atrás, e a igreja sendo dividida. É o que temos vivido hoje, É o que temos vivido hoje. O coração de muitos tem se esfriado e a igreja ela tem se dividido. Mas aqui eu faço um apelo para você que tem uma opinião e está num grupinho e está no outro grupinho. Irmãos, isso aí não vai te levar para o céu. Infelizmente você não vai para o céu desse jeito, irmãos. Como que você vai para o céu causando divisão no meio da igreja? Ainda vem uns abençoados e posta isso, E isso que é muito triste. Mas que nós devemos focar somente na palavra de Deus. Focar somente na palavra. Está sendo pregada a palavra? Amém. Se não tá, vamos combater. Você não vê na Bíblia. Você não vê nenhum homem de Deus ali dividindo a igreja, falando mal de um, falando de outro. Quando a gente vê Paulo exortando, é uma igreja específica e ele exorta e fala para a igreja. Ele não fala, a igreja fulana é de um jeito e aqui nós temos que ser do mesmo jeito, não.
O que a igreja necessita, ele planta ali naquela igreja. Fala, vocês precisam disso, disso, disso. A outra igreja precisa disso, disso, disso. Então vamos parar com isso. E vamos falar da palavra do Senhor. Coisa linda é falar da palavra de Deus. É anunciar o evangelho de Cristo. Dizer que ele não morreu, que ele está vivo. Dizer que ele vai voltar, que vai nos levar. E vamos morar com ele. E vamos ver o Senhor. Pregar isso, irmãos. Não ficar pregando divisão no meio da igreja. Se você for falar isso, se cala. Se você vê que o que você vai falar vai causar alguma coisa, se cala. Porque infelizmente o final dos Gideões foi fechado com uma polêmica. Aonde poderia ser fechado ali, falando assim como que foi uma bênção, como que Deus falou, como que Deus agiu. Mas infelizmente foi fechado com polêmica. Mas que nós possamos rever. E se você hoje está em um grupinho, se hoje você está trazendo divisão ou querendo ir para um lado, irmãos, vai para o lado de Cristo, sabe? Vai para o lado do Senhor, permaneça no meio, não vai para um lado nem para o outro, mas permaneça olhando para Cristo. Amém? Eu quero agradecer você que ficou aqui comigo até o final e assistiu, tá bom? Eu peço para vocês, vamos ajudar a compartilhar esse vídeo. Vamos anunciar a palavra do Senhor e vamos dissipar todo o mal que está acontecendo no meio do nosso povo, no meio da igreja, para que nosso meio haja mais união, porque é bom que o irmão viva em união. Vamos viver união que nem a igreja primitiva? Amém? Se você apoia isso, deixa nos comentários a sua opinião. Se você apoia também, deixa o seu like, compartilha no grupo da igreja, sabe? No grupo da igreja, especialmente para o grupo da igreja, manda para o grupo da igreja para que nós possamos espalhar a união no meio do povo de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, fica na paz e até o próximo vídeo.